Lembrando que agora é a última oportunidade para a plateia entregar perguntas. A última oportunidade vai ser durante a fala do quarto candidato que vai responder a pergunta. A Bruna está ali no cantinho, é só levantar a mão, ela recolhe a pergunta que vai ser avaliada pela comissão. O último candidato a responder a quarta pergunta, a última pergunta desse bloco 2, é o terceiro candidato a ser sorteado, que é o candidato da chapa 2, o candidato Luiz Melo, que vai responder sobre sistema de bibliotecas da UFG. Então, candidato, qual é a posição da sua chapa a respeito do sistema de bibliotecas da UFG? O senhor tem 3 minutos. Antes de tudo, queria informar a quem não sabe e dizer que no dia 5 de junho, salvo engano, será inaugurada a Biblioteca da Regional Goiás, que é uma obra bonita, maravilhosa e que coloca a UFG definitivamente com um sistema de bibliotecas completo nas suas 4 regionais, e eu acho que isso é muitíssimo bacana. Assim como outros candidatos, eu também entendo que a biblioteca não poderia ficar vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, assim como outros órgãos também não deveriam estar vinculados a pró-reitorias específicas, como o CEPAI vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, por exemplo. Então, eu acho que uma reestruturação administrativa da universidade como um todo precisa ser pensada, e aí eu acho que órgãos como, na verdade, uma unidade acadêmica responsável pela educação básica como o CEPAI, e órgãos como o SERCOMP e a biblioteca precisam estar vinculados à administração superior em nível de gabinete da reitoria e outros a serem pensados. Eu acho também que a biblioteca tem uma conquista importante com a questão das 30 horas e não há dúvida de que isso deve ser mantido para que ela possa funcionar da maneira mais efetiva e mais ampla possível em todas as regionais, porque a gente precisa pensar que a universidade não se reduz à Goiânia, mas em Catalão, Jataí e Goiás a gente precisa construir a mesma estrutura. Além disso, a gente tem um problema que é muito sério no que diz respeito aos técnicos da universidade, considerando que o Raoni proporcionou uma grande expansão de professores, de técnicos, em alguma medida nas unidades acadêmicas, mas não na administração central. Então, órgãos como o SERCOMP, órgãos como a biblioteca, como o SIDARC, como o CGA e vários outros, não foram contemplados e, consequentemente, não puderam acompanhar o crescimento da universidade em termos dos fundamentais recursos humanos para atender a demanda da população. Da comunidade que atua aqui e da população externa à cidade. Eu acho que também a gente precisa ter a clareza de que a biblioteca ela atende a uma diversidade de pessoas, mas inclusive aos estudantes com deficiência. Então tem uma coisa muito bacana hoje que já existe na UFG, não sei se todo mundo conhece, que é o Laboratório de Acessibilidade Informacional, que atua já com sede na biblioteca e que tem um trabalho voltado para estudantes surdos, para estudantes cegos, para estudantes com dificuldade de locomoção, e é um trabalho muitíssimo bonito que vem sendo feito. E não há dúvidas de que a biblioteca precisa ser um daqueles lugares amigáveis a que eu me referia no início da minha fala, no começo do debate. A biblioteca precisa ser um lugar que a gente tenha vontade de estar lá, que os estudantes se sintam confortáveis, que eles se sintam acolhidos. A biblioteca precisa ter lugares de descanso, precisa ter lugares de recreação, precisa ter um bom café, por exemplo, uma lanchonete, onde a gente possa ir para a biblioteca, como foi a minha experiência de estudante de graduação em outra universidade, e ficar bem contente. E, para finalizar, eu acho que há uma outra coisa ainda muito importante a dizer, que é a necessidade de investimentos em livros e em tecnologia. A gente está perdendo na avaliação do INEP dos cursos de graduação, porque os nossos acervos são frágeis. Candidato. Muito obrigada. Obrigado. Com a fala do candidato, então, a gente encerra o segundo bloco com perguntas elaboradas pela comissão organizadora da consulta. E agora nós vamos passar para o terceiro bloco, que é também com perguntas, só que agora elaboradas pela plateia. A dinâmica deste bloco vai funcionar da seguinte maneira. As 4 primeiras perguntas, todas elas serão sorteadas. As 4 primeiras perguntas seguem a mesma dinâmica do bloco anterior. Primeira pergunta, o primeiro sorteado começa. Segunda pergunta, o segundo sorteado e assim por diante. A quinta pergunta, vai haver um novo sorteio para que haja uma nova ordem para que seja respondida essa pergunta. Então, nós vamos fazer agora o sorteio da ordem das chapas que vai responder as 4 primeiras perguntas.
Chapa 1. Chapa 2. Chapa 4. E, por eliminação, chapa 3. Agora nós vamos proceder com o sorteio das perguntas da plateia. Essas perguntas foram avaliadas pela comissão organizadora, para ver se elas cumprem a regra de serem direcionadas a todos os candidatos, perguntas gerais, e não conter nenhum termo ofensivo para nenhum candidato. Chegou uma pergunta, eu vou esperar ela entrar. Chacoalhar. Ok. Ultimamente, as relações de trabalho têm sofrido vários ataques. A terceirização é uma delas. A EBRC RH, atual gestora do HC, me perdoem se eu tiver... EBRC, ok? Atual gestora do HC, empresa pública, porém, que terceiriza e precariza essas relações. Sobre a terceirização e precarização do trabalho, qual é o seu posicionamento? Por que não acabar com a EBSE e devolver o HC aos alunos, professores e sociedade? Lembrando que, segundo as regras e segundo o sorteio, o primeiro candidato que vai responder a pergunta é o candidato da chapa 1, candidato Romualdo Pessoa. O senhor precisa repetir a pergunta? Não precisa, não. Deu para entender bem. Ok, obrigado. Só um segundinho. O senhor tem 3 minutos. Bom, eu já estou me acostumando a ser o primeiro. Tá? Pelo menos no sorteio, espero que seja sempre assim. Olha, nós, evidentemente, vamos rever o contrato, vamos, inclusive, identificar aonde o acordo que foi feito, né, entre a ABSE e entre a universidade não esteja sendo cumprida, né. Vamos mudar as relações que são estabelecidas dentro do hospital, das clínicas. Pessoas em cargos dirigentes, por muito tempo, se empodera excessivamente e passa a agir de forma autoritária, e ao agir de forma autoritária, não identifica no outro que possa vir a ter uma divergência em relação àquela metodologia que está sendo adotada e passa a agir com perseguição. Esse modelo de gestão, ele tem que acabar. Ele não pode continuar. Nós pretendemos, evidentemente, fazer uma mudança do ponto de vista daqueles que estão em cargos administrativos, né? Como eu disse, as gratificações são muito elevadas, e quanto mais tempo se permaneçam nesses cargos gratificados, mais vícios vão acontecendo. Nós vamos rever todas essas situações, né? Particularmente, eu sou contra a terceirização, sempre fui. E é impressionante como a universidade, durante todo esse tempo, as entidades e nós, todos aqueles que têm uma visão progressista, que defende que o Estado seja fortalecido,
enquanto nós lutávamos contra a maneira como o governo federal lidava com essa situação, a universidade estava sendo ela praticamente toda terceirizada, embaixo de nossas barbas. Nós temos hoje uma universidade terceirizada. Essa relação que é colocada na situação do HCE, cria uma situação de dualidade internamente ali, que você tem que estabelecer formas de gestão que seja, inclusive, mais humanizada, não cartesiana. É preciso haver exatamente uma mudança no método, na maneira e na forma como nós entendemos e compreendemos o que é a universidade. O Hospital das Clínicas é e deve continuar sendo da Universidade Federal de Goiás. A reitoria não pode abdicar de estar presente e perceber essas situações e essas animosidades que existem nas relações de trabalho ali dentro do Hospital das Clínicas, nessa relação entre técnicos e efetivos, entre servidores do EBSER. É preciso rever exatamente toda essa situação e nós vamos rever. Nós, evidentemente, sabemos que hoje a universidade, pela situação em que ela se encontrou, não pode prescindir dos terceirizados que existem hoje. Mas vamos lutar para que essa relação se altere. Não é possível a universidade terceirizada como ela está, inclusive e principalmente dentro do Hospital das Clínicas. Muito obrigado, candidato. Eu gostaria de pedir desculpa para os candidatos e para a plateia. Eu cometi um equívoco. Este terceiro bloco, as perguntas serão com um tempo de 2 minutos para a resposta. Como o primeiro candidato teve 3 minutos, todos os outros terão 3 minutos para essa pergunta, e as demais perguntas, os candidatos terão 2 minutos para a resposta. Segundo o sorteio, o próximo candidato é o candidato... O próximo candidato a falar é o candidato da chapa 2, que é o candidato Luiz Melo. O senhor precisa que repita a pergunta? Ok. O senhor tem 3 minutos, então, para responder. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita é analisar os termos do contrato de adesão do HC à EBSER e analisar se esses termos estão sendo cumpridos e de que forma. Eu acho que seria irresponsável da minha parte dizer que a minha posição individual é a que deve prevalecer nesse debate acerca da EBSER ou de qualquer outro na universidade. O que a gente precisa promover aqui é uma discussão ampla, contínua e efetiva de todos os grandes temas. Porque, afinal de contas, quando houve a adesão à EBSER, foram as instâncias superiores da universidade que fizeram a aprovação, e eu acredito que também, se a gente decidir romper com esse contrato, especialmente se ele não estiver sendo cumprido, especialmente se ele estiver sendo lesivo, especialmente se ele não estiver sendo promotor de tudo aquilo que se acreditava que a EBSER proporcionaria ao HC, eu não tenho dúvida de que é um debate feito pela comunidade, junto com os órgãos de representação e as instâncias superiores da universidade. Agora, não tenhamos dúvida de que o HC precisa continuar sendo um hospital da Universidade Federal de Goiás. A gestão prevista no contrato originalmente já é compartilhada. Não dá para pensar que o hospital virou outra coisa, por mais que ele ainda tenha porta de entrada única e exclusiva pelo SUS, por mais que ele esteja crescendo e esteja sendo reequipado, estejam sendo contratadas pessoas, ainda que meio que a conta-gotas, não no número prometido pelo contrato, por exemplo, ainda que o dimensionamento originalmente previsto não esteja sendo efetivado, seja porque a EBSER não está cumprindo o acordo, seja porque a crise econômica chegou e as coisas ficaram muito mais complexas. Agora, eu não tenho dúvida de que é a universidade que precisa entender que o HC é um hospital de assistência, prioritariamente, mas também de ensino, também de pesquisa. E tudo que a gente ouviu à época da adesão e o que motivou a aprovação dessa adesão é que o hospital ficaria muito melhor. Então, a gente precisa efetivamente de que haja um diagnóstico, de que o hospital seja auditado, de que todos os atendimentos, de que todas as consultas, todos os procedimentos sejam analisados, para que a gente tenha condições de formar uma opinião em relação ao HC em si e à adesão. Agora, contra a terceirização, em relação à terceirização de uma maneira geral, nós todos estávamos juntos na discussão e na luta contra a PEC 241, depois a PEC 55 e a emenda constitucional, que eu não sei qual é o nome agora, mas que já está aí. É inaceitável pensar que o Serviço Público Federal e em outros níveis vai ser tomado pela terceirização, inclusive nos cargos fins.
Não dá para pensar a universidade toda terceirizada e muito menos os cargos de professores e de técnicos. Obrigada, candidato. Seguindo a ordem do sorteio, o terceiro candidato será o candidato da chapa 4, candidato Edvar Madureira. O senhor precisa que repita a pergunta? Ok, o senhor tem 3 minutos. Bom, com relação à terceirização na saúde, acho que uma primeira questão que tem que ficar muito clara, e também esteve presente em uma das minhas falas, a responsabilidade desse hospital com a saúde, não só a saúde do Estado de Goiás. Quantas e quantas pessoas se socorrem aqui para ter resolvido os seus problemas mais graves de saúde, porque é um hospital com atendimento, acima de tudo, humanizado, 100% SUS, né, e um atendimento de qualidade. Quantas e quantas vezes a gente escuta de pessoas, eu prefiro ficar internado no HC, mesmo sem as condições ideais de acomodação, do que ficar na rede privada, onde eu não sou sequer medicado. Então, é importante resgatar esse papel. Além da formação, o papel também de assistência à saúde, e além da pesquisa e da extensão. Só recuperando algumas questões, a nossa grande luta, o tempo todo, foi para repor o quadro do HC. E esse quadro, como eu disse antes, desde 1990, ele parou de ser reposto, e foi reposto a conta-gotas. O que obrigou o HC, em um determinado momento, obrigou a universidade a criar uma fundação de apoio ao Hospital das Clínicas, que mantém 500 servidores, esses sim, terceirizados por uma fundação responsável e que garantiu o funcionamento do hospital em sua plenitude. A alternativa que nos foi colocada foi a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública, né, onde nós temos empregados concursados, assim como a Embrapa, acho que ninguém tem dúvida que a Embrapa é uma empresa pública, e esses servidores cuidam, né, e repõem esse quadro que é a defasagem do Hospital das Clínicas. Então, a terceirização, absolutamente somos contra a terceirização. Agora, o que precisamos fazer é exigir do governo federal que cumpra aquilo que foi pactuado. Na luta para a construção dessa alternativa EBSER, a outra alternativa talvez seria o fechamento, ou seriam as OS que tomaram conta da saúde nesse estado e em muitos locais do país. E a EBSER vem como uma alternativa pública para a gestão de um hospital universitário. Então, precisamos exigir, e se for preciso, acionar na Justiça o cumprimento da reposição de quadro e do repasse dos recursos para que o hospital universitário, o HC, que é da UFG, cumpra na plenitude a sua missão. Obrigado. Obrigada, candidato. O último candidato a responder essa pergunta vai ser o quarto sorteado, que é o candidato da chapa 3, Reginaldo Nassar. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta? O senhor tem 3 minutos para responder. O que eu não entendo é que os candidatos ligados à gestão não falam para nós que o EBSER está dando certo, que vai manter. Ou que não está dando certo, que vai romper. A pergunta é bem clara. Vamos romper com o EBSER? Porque essa questão de terceirizado, eu, por exemplo, fui no centro de seleção, lá tem terceirizados, recebendo pela FUNAP, mas lá não faz nada, não faz mais vestibular, não faz nada, mas os terceirizados estão lá. Então, essa questão do EBSER, eu sempre fui muito claro, isso é privatização. Está escrito lá, é lucro. Nós temos que ter essa clareza. Nós sabemos o que acontece quando uma OS administra um hospital. Só vai bem no começo, depois desmonta. E eu disse aqui, vou relatar, tem um técnico contratado pelo ICB que veio de uma aposentadoria do HC, porque eu fui informado que o HC não contrata mais. Aí eu fui na Prodir e pedi a vaga. Eu já tenho uma vaga no ICB de aposentadoria do HC que não volta mais para o HC. O HC está sendo desmontado. Quando eu conversei com o Cintia, eles não têm um levantamento, mas supõe-se que são 300 aposentadorias nesse período
que não vão voltar, estão sendo distribuídos na universidade. Isso é muito sério. Se a gente não tomar medida agora, daqui 5 anos não tem mais o que fazer, não. Já acabou. Já desmontou. Aí só tem o WebSer, ele já fez o que queria e saiu. Então, aqui vocês estão falando com um candidato que tem a plena convicção, sim, para romper o contrato com o WebSer. Eu tenho essa determinação. Não vou aceitar desmontar o HC. Quero saber onde foi parar os 300 funcionários, se é esse o número, onde eles foram alocados nessa universidade. Os funcionários do HC não podem ser usados para abastecer a falta de técnicos que está na universidade. Não pode ser essa a política. Eu preciso que quem está ligado a essa administração fale para nós que isso não está acontecendo, que eu seja desmentido aqui. Que isso não está acontecendo no HC, que o WebSer está bom, que as vagas do HC estão voltando e que ele vai ser mantido. Porque daqui 5 anos, hora que sair esse WebSer e que ele falir, ou alguma coisa do gênero, que é uma empresa pública, nós vamos pegar nossos alunos de medicina e pedir algum lugar para eles fazerem internato. Isso é o fim da universidade de excelência. Isso é o fim da universidade que a sociedade vê e defende. E se a sociedade nos defender, quem é nossos adversários vai ficar a cavalheiro para implementar a privatização também da universidade. Então, a questão do HC é simbólica. Ela está acontecendo. Eu estou dando um fato do meu instituto que é que está acontecendo. Então, eu queria ouvir aqui que o WebSer está muito bem, que cumpriu o contrato, que nós vamos manter. Porque a minha disposição, eu e o professor Neucílio, se não cumprir o contrato, é romper, sim. Candidato, muito obrigada. Lembrando que, a partir de agora, todas as perguntas que forem sorteadas, os candidatos vão ter 2 minutos para a resposta. Quais medidas serão tomadas para que os alunos possam ser ouvidos pela universidade e consigam efetivos seus pedidos e exigências sem ficarem travados com toda a burocracia exigida para a realização de seus projetos? Seguindo as regras do sorteio, quem começa a responder é o segundo candidato a ser sorteado, que é o candidato da chapa 2, Luiz Melo. Candidato, o senhor deseja repetir a pergunta? O senhor tem 2 minutos, só um segundo. Essa é uma das perguntas mais difíceis para toda a universidade. Não só para que a gente consiga escutar os estudantes, mas para que a gente consiga escutar também os técnicos e também os docentes. Eu acho que esse é um problema da sociedade, de uma maneira geral. A universidade tem uma ouvidoria, e essa ouvidoria é lenta. Essa ouvidoria encaminha os procedimentos, as solicitações para os órgãos de destino, mas as respostas não chegam na celeridade e com a velocidade que se espera. E muitas vezes não se definem os procedimentos necessários para se apurar as reclamações, as denúncias ou se efetivar as sugestões que são apresentadas nas ouvidorias. Mas eu acho que a gente tem um outro problema estrutural, que é a insatisfação dos segmentos de técnicos e de estudantes com os órgãos e com os conselhos de representação dentro da universidade. Afinal de contas, são 70% de professores, 15% de técnicos e 15% de estudantes. Isso está definido na LDB. Então, eu acho que o que a gente precisa é trabalhar em nível nacional para que a gente tenha, de fato, não só uma consulta paritária para a eleição de reitor, mas que a gente tenha uma participação paritária de técnicos, de estudantes e de professores nas instâncias de decisão da universidade, sejam os conselhos diretores, os colegiados das unidades acadêmicas especiais, as câmaras, o CPEC, o Consune. Isso não é tarefa fácil. E, enquanto não acontece, eu acho que a gente precisa ampliar os canais de comunicação da gestão
superior da universidade e de todos os órgãos e de todas as unidades acadêmicas com a comunidade, especialmente os estudantes, porque a gente sabe que são o elo mais fraco da corrente de comunicação e que muitas vezes, por não estarem nem preparados para ingressar nesse espaço, porque vêm de trajetórias individuais onde não almejavam ingresso na universidade pública, porque isso não estava no horizonte de vida deles, eles têm medo, vergonha e temor no contato com professores e técnicos. Obrigada, candidato. O segundo candidato a responder essa pergunta vai ser o terceiro candidato sorteado, que é o candidato da chapa 4, o candidato Edvar Madureira. O senhor necessita que repita a pergunta? O senhor tem 2 minutos para respondê-la. Ok? Bom, com relação às demandas dos estudantes, a nossa proposta para a próxima gestão 2018-2021, na reforma que a gente apresenta como proposta para ser submetida naturalmente às instâncias superiores da UFG, nós transformamos uma das pró-reitorias dessa instituição em pró-reitoria de assuntos estudantis. O nome talvez não seja esse o nome definitivo, mas por entender que essa comunidade de estudantes da universidade precisa ter um canal permanente de interlocução com a administração superior para tratar dos temas mais diversos. Hoje, o Programa de Assistência Estudantil, o PNAES, ele é responsável por uma parcela significativa do orçamento da UFG. E, mesmo assim, não é suficiente para atender todas as demandas, mas hoje a gente tem um programa de assistência estudantil que no passado sequer a gente tinha. Então, uma pró-reitoria que cuide exclusivamente disso. E, é claro, um espaço onde os estudantes possam também tratar de outras questões. A organização das atléticas na universidade, a prática de esporte, a questão das empresas juniores, um movimento novo na universidade, que são os grupos de estudos, muitas outras ligas que estão sendo formadas precisam de um canal de interlocução permanente. Por isso, a proposta de criar uma pró-reitoria de assuntos estudantis, onde teremos departamentos e divisões para tratar desse tema. E, claro, a prática e o exemplo. Quem esteve na minha gestão sabe que o acesso à administração superior foi sempre contínuo e ininterrupto. Candidato. Obrigado. O terceiro candidato a responder essa pergunta será o último candidato sorteado, o quarto candidato sorteado, da chapa 3, Reginaldo Nassar. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta? O senhor tem 2 minutos para responder. Jovem, eu vou falar aqui o que eu falei no CEGEF. Eu estava na Química e um estudante precisando organizar um evento e falou, eu vou às 9 horas no CEGEF, o funcionário disse que chega às 8h30, eu fui às 8h30, disse que era às 8 horas, eu fui às 8 horas, fui às 7h30, não encontrei o funcionário. Isso um jovem ali. E eu expliquei isso no CEGEF, eles estão desmotivados também com a situação. Para resolver isso, existem algumas ferramentas. A que nós estamos propondo, efetivamente, está no nosso plano de trabalho, é uma administração em rede. É o que acontece, é o que quem vai planejar para nós, planejou para a FAB. É uma estrutura ágil. Então, isso é que garante que o estudante não perca tempo. É o vapt-vupt da graduação, o estudante vê o horário dele e ser atendido. Mas, mais do que isso, é a nossa prática política. No ICB hoje está tendo eleição para coordenador do curso de Ecologia, está tendo inscrição para o curso de coordenador de Ciências Biológicas, é a minha prática política. Mais do que ser ouvido, você vai ser partícipe, você vai participar da administração. Não tem jeito de você identificar essa instituição, vivenciar essa instituição, se você não for comprometido com ela. E a gente só compromete, a gente só confia naquilo que a gente decide, que a gente participa. Essa é uma prática política que eu não estou falando que vou fazer. Isso é o que acontece no Instituto de Ciências Biológicas. Os estudantes, o centro acadêmico, escolhem seus coordenadores livremente e eu enfrento o debate, enfrento a resistência contra essas concepções.
Então, é desse formato que você vai ser ouvido, você vai participar. Vamos ver questões como colocar um ônibus da próxima universidade que leve você desse campus para o campus 2, para Aparecida, e que isso sirva também como uma questão de segurança. Isso é um anseio de vocês, está na nossa carta programa, vocês podem acessar. Dessa forma, sendo atendido, é que você participe do processo. Obrigada, candidato. O último candidato a responder essa pergunta é o primeiro a ser sorteado, candidato da chapa 1, Romualdo Pessoa. Candidato, o senhor deseja repetir a pergunta? Não. O senhor tem 2 minutos. Obrigado. Bom, a minha história na universidade, acho que responde pelo que eu vou fazer, pelo que eu pretendo fazer. Como eu vou estabelecer relações com os estudantes, com aqueles que têm na graduação hoje, algo que não lhe é dado devidamente. Acho que a universidade está de cabeça para baixo. Precisamos reforçar a graduação. Eu fui liderança estudantil por muito tempo. Fui por 3 vezes diretor do centro acadêmico, até ser presidente. Fui diretor do DCE. Fui por 2 vezes diretor da UE e cheguei até a União Nacional dos Estudantes. Hoje eu tenho um filho que é diretor de assuntos institucionais da UNE, cotado para ser o próximo presidente da UNE. E eu já escrevi no meu blog algo que pode ser uma resposta a essa pergunta, um artigo intitulado Porque Somos e Vivemos como Nossos Pais. Nós precisamos fazer com que a universidade, ela entenda que o fortalecimento dela, se nós queremos ter qualidade, se nós queremos ter excelência, nós precisamos lidar de forma diferente com aqueles que entram na universidade na graduação. E isso não está acontecendo. Até naqueles que entram na universidade por meio de concurso, os perfis que são desejados é de que tenha ligação com pesquisa. E aqueles que entram querem imediatamente ir para a pós-graduação. O estímulo com a graduação perdeu significativamente o que era de antigamente, aquilo que aconteceu no passado. Precisamos reverter essa lógica, precisamos melhorar a graduação. Nós vamos estabelecer espaços de diálogo com os estudantes, se antecipar aos problemas que eventualmente possam vir a acontecer. Não vou ser um reitor de gabinete. Claro que, através da pró-reitoria, tem que ter o contato permanente do atendimento às demandas dos estudantes, na assistência estudantil de uma maneira geral, de bolsas e etc. Mas eu próprio, enquanto reitor, irei procurar sempre estar presente em centros de aulas para compreender as dificuldades, inclusive, que existem nessas estruturas. Nós vamos fazer diferente. Essa é a maneira como nós vamos tratar, mas sempre olhando para a maneira como nós vivemos no passado. Obrigada. Eu gostaria de pedir desculpa, eu esqueci de sinalizar a placa. O erro foi meu, me perdoe. Agora, a próxima pergunta. Vamos lá. Diante dos desmandos e abusos das decisões do governo Temer em relação à educação, que posição você pretende tomar no diálogo e enfrentamento com o governo federal? Seguindo as regras do debate, quem inicia... Quem inicia a resposta é o terceiro candidato a ser sorteado, que é o candidato da chapa 4, Edvar Madureira. Candidato, o senhor tem 2 minutos, só um segundo, pode começar. Ok. Na verdade, a gente não sabe nem se tem governo Temer mais, né? Aparentemente, o governo acabou ontem. Bom, o que está sendo feito no Brasil, e eu acho que o que aconteceu no final do ano passado, talvez tenha sido o maior crime cometido com o futuro de uma nação. A PEC 55, que virou Emenda Constitucional 95, é uma experiência única no mundo, onde se congela o financiamento do setor público e os gastos públicos por 20 anos.
E nós, literalmente, perdemos esse debate com a sociedade. A sociedade aprovou a PEC 55 e ela está aí vigorando. Então, a nossa missão é nos organizarmos para enfrentar isso. Nós temos um Plano Nacional de Educação que prevê que em 2024 nós deveremos ter 33% dos jovens de 18 a 24 anos em instituições de ensino superior, e nós temos 17%. Com a PEC 55, essa meta é impossível de ser atingida. Então, nós temos que enfrentar essa situação e, claro, fazer valer a força de uma rede que hoje congrega 63 universidades federais, que congrega, por outro lado, 38 institutos federais, e construir uma frente em defesa da educação. Sem o investimento em educação, não há futuro para esse país. Então, é nessa perspectiva que a gente se apresenta para enfrentar os desmandos do governo. Obrigado. Muito obrigada, candidato. O segundo candidato que vai responder essa pergunta é o quarto candidato a ser sorteado, da chapa 3, candidato Reginaldo Nassar. O senhor deseja que repita a pergunta? O senhor tem 2 minutos. Bom, a pergunta é sobre o posicionamento do futuro reitor, né? Nós temos, em relação à universidade, nós temos o Plano Nacional de Educação, com todos os seus princípios e as suas propostas, e é em cima disso que nós vamos nos basear. Mas nós precisamos discutir essa postura política de um reitor, né? Eu sou diretor do ICB e há 2 anos e meio acompanhei o mandato do professor Orlando, que elogiei agora na entrevista da DUF por conseguir trazer até aqui, muito embora fiquei muito assustado com a reunião na contabilidade, da situação da universidade, fiquei muito assustado, mas uma das críticas que eu fiz ao professor Orlando é justamente quando o corte de verba era feita pela presidente Dilma, nós éramos orientados que íamos sair, que estava dando tudo certo, ia continuar pedalando, que vamos sair dessa. Quando era o Temer, aí era o caos. Então, isso transmitiu uma insegurança administrativa. A gente não pode, como administrador, expor as nossas vontades políticas para o administrador. Foi onde eu solicitei que isso fosse feito uma análise por escrito para eu discutir, passar essas informações para o meu instituto, no meu conselho diretor. Então, a postura tem que ser muito clara, intransigente, de defesa da universidade, de mais verbas para a educação, que seja mantido no orçamento, que nós não sejamos traídos de ter feito a expansão e agora puxar o nosso tapete e a gente não conseguir manter. Aí a situação fica muito mais dramática do que anteriormente. Então, nós estamos diante de uma situação que nós fizemos a expansão, nós fizemos o dever de casa. Então, o governo que vai se estabelecer agora para frente tem que entender que nós estamos cumprindo a nossa parte, e que é necessário, e vamos cobrar com veemência, mas com coerência administrativa, que essa contrapartida seja mantida. Obrigada, candidato. Agora, o terceiro candidato a responder essa pergunta será o primeiro sorteado, candidato da chapa 1, Romualdo Pessoa. Candidato, o senhor deseja repetir a pergunta? O senhor tem 2 minutos. Bom, as nossas relações, seja com qualquer governo, enquanto reitor, elas têm que ser relações interinstitucionais. Nós não podemos ser um militante reitor, mas nós podemos e devemos ser um reitor militante. Militante por uma causa, é o fortalecimento, o crescimento da nossa universidade. E por isso, em primeiro lugar, nós temos que lutar com toda a garra em defesa da nossa autonomia, que nós não temos em sua plenitude. Esse é um elemento fundamental que nós vamos lutar, né? Agora, é preciso, principalmente nas circunstâncias atuais, inclusive pelas notícias que estão sendo colocadas, perguntou sobre o governo Temer, não sabemos até onde ele vai, nem sabemos se passa de hoje ou de amanhã, né? E não sabemos quais as condições que serão criadas também com a queda desse governo que está aí. Nós estamos vivendo uma crise institucional seríssima, né? Então, é evidente que nessa situação é preciso que haja muita tranquilidade ao lidar com essas relações, porque
nós defendemos uma instituição. E essa instituição, ela tem que ser mantida, fortalecida e defendida de todas as formas que for possível. Seja relações com o governo federal, com os ministérios, seja relações com o governo estadual e com a prefeitura, né? Questão de segurança, questão de infraestrutura. Então, nós temos que saber estabelecer essas relações e, principalmente, fazer com que a bancada de parlamentares compreenda que a Universidade Federal de Goiás é um dos polos mais importantes de desenvolvimento aqui no nosso Estado, né? É aqui e em qualquer lugar. E nós precisamos fazer com que haja uma coesão em torno da Universidade Federal de Goiás. E, para isso, nós vamos reativar o que já houve em outras épocas, principalmente na época do professor Joel Ulloa, que é o Fórum em Defesa da Universidade Federal de Goiás, com a participação de segmentos de toda a sociedade. Muito obrigada, candidato. Agora, quem vai encerrar essa resposta dessa pergunta é o segundo candidato a ser, que foi sorteado, chapa 2, candidato Luiz Melo. O senhor deseja que repita a pergunta? O senhor tem 2 minutos para isso. Eu acho que a relação com qualquer governo, seja o Temer, seja qualquer outro que venha se colocar em nível federal, é sempre de uma postura de que a universidade também é governo, afinal de contas aqui é uma universidade federal, então é parte do serviço público, mas nós temos uma autonomia que é nos assegurada constitucionalmente e que nos permite ter uma postura crítica, propositiva, formuladora e não apenas executora das decisões que venham, seja do Ministério da Educação, seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós queremos participar com protagonismo da formulação das políticas educacionais no país, no Estado, no município, e não apenas executá-las. Eu acho que algo imprescindível é pensar que precisamos assegurar a liberdade para pensar e criar na universidade. Isso é um princípio especialmente caro, num contexto onde estamos vendo a noção de democracia ser jogada no ralo e os riscos de recrudescimento do sistema federativo e da república, etc., etc. Aqui é o espaço da criação, da crítica, do pensamento livre. É isso que nos torna a universidade, é isso que nos faz academia no sentido mais clássico, né? E eu acho que um outro ponto que talvez possa parecer menos importante, mas tem ligação direta com esse, é a laicidade. Nós somos uma instituição que pensa numa perspectiva científica e que estamos em conexão com a sociedade, respeitamos, obviamente, todos os outros saberes, todas as outras visões de mundo, mas a maneira como a gente estrutura a relação com a sociedade é produzindo conhecimento, ciência, arte, cultura e contribuindo para uma sociedade melhor. Não tenham dúvida de que a interlocução com a Andifes é fundamental, como a interlocução com os outros institutos federais, as outras públicas aqui do Estado de Goiás. E é isso. Muito obrigada, candidato. Agora a gente vai proceder com o sorteio da 4ª pergunta. Lembrando que, segundo as regras do debate, quem inicia agora é o 4º candidato que foi sorteado, que é o candidato da chapa 3, candidato Reginaldo Nassar. Qual o seu nível de comprometimento com a gestão atual da UFG? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Facinha, né? Não, eu nunca participei dessa gestão. Se é essa o intuito da pergunta, se eu tenho um vínculo com a gestão, sempre debati muito com o professor Nelson, as concepções dele. Acho que esse regimento, estatuto, é uma deformação para a instituição, porque a visão dele, que sempre orientou esse grupo que está aí, é uma visão de poder, né? Não é a visão de administrar a universidade. Ele criou um conselho gestor que não funciona. O conselho universitário que a gente seleciona quem é que vai participar. É um conselho em que os pró-reitores votam. Qual a dúvida de um voto de um pró-reitor? Então, essa concepção de manutenção de poder sempre me afastou desse grupo que está aí. Independente de que sempre fui um parceiro na questão administrativa, tenho por eles um profundo respeito, sei do amor deles por essas instituições, da dedicação,
mas eu aponto aqui justamente uma proposta UFG rumo à excelência em função dos equívocos ou das polêmicas, né, que a gente trava com essa gestão atual. Então, eu não tive nenhum envolvimento, não participei de nenhum cargo em momento algum, e nem por isso tenho por eles um respeito e sempre discuto as questões postas, que se forem a favor da universidade, podem sempre contar com o meu apoio. Mas sou oposição e defendo a renovação total dessas gestões que estão aí. Obrigado, candidato. Segundo a ordem do sorteio, agora quem responde é o primeiro candidato a ser sorteado, candidato da chapa 1, Romualdo Pessoa. Candidato, o senhor deseja repetir a pergunta? O senhor tem 2 minutos para respondê-la. Olha, eu desde que estou aqui na universidade, eu sempre procurei dar apoio às administrações. Qualquer que fosse, claro, depois de toda a luta democrática que nós fizemos, a partir da gestão do professor Joel Ulloa. Acho que é o compromisso que nós temos que ter com a universidade. É evidente que sempre que houve reeleição, eu sempre tive um cisma em relação a isso, né? Eu, particularmente, sou candidato para 4 anos. Acho que nós precisamos, a universidade precisa se arejar. A universidade não pode criar um núcleo dirigente que permaneça muito tempo ali, porque, como eu disse antes, cria vícios. A universidade se torna clientelista. Eu tenho essas críticas. Por isso que eu proponho exatamente mudança, né? Uma mudança que acompanha, inclusive, a própria conjuntura que o país está vivendo. Nós precisamos fazer de forma diferente, ter um perfil de reitor diferente, que não se acomode, que tenha coragem de ir para a luta, que tenha coragem de peitar, de colocar o seu nome e o CPF para defender a autonomia de nossa universidade. É isso que eu acho que nós temos que fazer, né? Agora, tenho uma boa relação com o professor Orlando, né? Uma relação amistosa, como sempre tive com o professor Edivar, né? É claro que as críticas, elas são de método, elas são da maneira como a política na universidade é implementada, é crítica em relação ao modelo, a esse modelo de universidade, como eu disse, uma universidade funcional, uma universidade de característica neoliberal. Nós precisamos transformá-la, fazer uma universidade humanista, uma universidade diferente, criativa, inquieta, participativa. Nós precisamos fazer com que a universidade ela não se acomode como ela está acomodada. Então, as nossas críticas, elas não são críticas pessoais, embora nós tenhamos críticas também ao próprio perfil, a maneira como, claro, o reitor se comporta de forma muito burocratizada, ao invés de estar presente na universidade de uma maneira geral, né? Esse debate, essas discussões servem, inclusive, para que a gente possa esclarecer essas relações nossas no tocante a como nós nos comportamos com os órgãos dirigentes da universidade. Tá bom? Obrigado. Obrigada, candidato. O próximo candidato a responder a pergunta é o segundo candidato a ser sorteado, que é o candidato da chapa 2, Luiz Melo. Candidato, se o senhor deseja, repita a pergunta. O senhor tem 2 minutos. O professor Zé Alexandre e eu estivemos nessa gestão. O Zé Alexandre deixou a Pró-Reitoria de Graduação em mais ou menos novembro do ano passado, e eu me afastei da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, o Zé, e eu me afastei da Pró-Reitoria de Graduação no dia 2 de maio. Na sexta-feira anterior, eu procurei o professor Orlando, que estava de viagem marcada para a China, e comuniquei a ele a nossa decisão de nos candidatarmos, e coloquei o cargo à disposição. É um cargo de confiança, né? Quem é eleito é reitor e vice-reitor e não pró-reitores. E o professor Orlando aceitou prontamente o cargo à disposição. Eu não tenho dúvidas de que eu participei dessa gestão, como eu não tenho dúvidas de que o Zé Alexandre participou dela. Mas nós estávamos nas pró-reitorias fim, nós estávamos na graduação e na pós, e tentamos, e acho que em algum nível conseguimos, fazer algumas coisas muito bacanas nessa universidade. E vários de vocês que estão aqui seguramente sabem disso, eu não posso gastar os 2 minutos falando dessa história. Mas nós também tivemos muitas dificuldades. A gente não era um grupo homogêneo. O professor Orlando foi absolutamente livre para convidar quem ele quiser para compor a sua equipe. Eu era diretor da Faculdade de Ciências Sociais quando isso aconteceu, então tinha uma experiência de gestão de 5 anos. O professor Zé Alexandre tinha uma trajetória consolidada de pesquisador e de atuação na CAPES por 12 anos e, consequentemente, tinha um perfil muito claro para estar na pós-graduação. A gente não conseguiu fazer tudo o que quis, a gente tentou fazer mais, a gente teve dificuldades. A gente, sim, tem uma perspectiva crítica em relação a essa gestão em vários aspectos, mas a gente também reconhece que no cenário adverso, que diante de todas as dificuldades que se colocaram nesses 3 anos, 4 meses e poucos dias do mandato da atual gestão,
Não foi fácil administrar essa universidade, não só porque o país mudou, mas porque a própria instituição mudou. E a gente quer que ela mude mais, e a gente está aqui para fazer diferente, e o que a gente não conseguiu fazer antes, a gente quer fazer agora. Obrigada. Agora, o terceiro candidato a ser sorteado vai ser o último a responder a pergunta, que é o candidato da chapa 4, candidato Edivar Madureira. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta? O senhor tem 2 minutos. Eu quero responder essa pergunta iniciando pelo meu profundo respeito e gratidão ao professor Orlando, que foi pró-reitor nas minhas duas gestões, pró-reitor de Administração e Finanças. Mas eu quero também dizer que eu não acredito que a universidade se organizem em grupos que disputam poder. A minha trajetória é a prova maior disso. Muitas pessoas que estiveram de outro lado em uma eleição em 2005, agora estão do meu lado. E outras que estiveram do meu lado, estão de outro lado. Não vejo essa formação de grupos que disputam e se digladiam pelo poder. Nós temos pessoas que dialogam, que constroem projetos e que se apresentam. Então, o comprometimento com essa gestão meu não é nenhum. Eu não fui dessa gestão por 3 anos, ajudei por 3 meses no Parque Tecnológico Samambaia, agora no começo do ano, me exonerei para poder fazer a campanha. E eu tenho um princípio, e esse princípio, quem estava em 2005 sabe disso. Uma pessoa, para estar compondo uma gestão que eu estiver à frente, ela precisa de algumas características. Ela precisa de coerência na sua trajetória, independentemente de que lado ela esteja em determinado momento da gestão, de uma disputa. Ela tendo coerência, ela está credenciada para participar. Ela tem que acreditar num projeto de universidade que foi construído coletivamente. Ela precisa gostar de gestão, porque gestão é uma dedicação. Você abre mão de uma série de outras atividades para mergulhar e se dedicar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma atividade de gestão. Tem que gostar, acima de tudo, de pessoas e, é claro, isso complementado com competência técnica. Obrigado, candidato. Continuando com o bloco 3, nós vamos fazer um novo sorteio de ordem para a 5ª pergunta. Comissão. Primeiro candidato, chapa 1. Eu tirei da urna para ver se mudava. Ele tirou da urna para ver se mudava a ordem. Chapa 3. Chapa 4. Por eliminação, chapa 2. Vamos proceder agora com o sorteio da pergunta. 5ª e última pergunta. Esse aqui são as perguntas do bloco 2.
Vamos lá, a pergunta. Este modelo de debate corresponde à sua proposta formativa e educativa para a UFG? O primeiro candidato a responder é o candidato da chapa 1, Romualdo Pessoa. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Não. Não é esse debate desse formato que vai garantir isso que está sendo dito aqui, né? Mas ele é importante. E eu estou gostando do formato, né? Mas não é ele que vai garantir que a gente possa ter uma compreensão do que vai ser de fato a universidade. É preciso que haja uma participação no processo, de uma maneira geral, né? Na identificação das propostas. Claro, as presenças dos debates, ter a compreensão de como cada candidato apresentou as suas propostas. Mas é importante conhecer toda uma trajetória, identificar qual é o problema da universidade que tem levado ela à situação de uma normalidade anormal. Porque a universidade não pode ser pacata como ela está sendo. A universidade não pode ser parada como ela é. Eu pergunto, nesse centro de eventos que nós construímos aqui, um imponente, um enorme centro, muito bem construído, parabéns, né, à gestão que o construiu. Quantas vezes nós tivemos grandes debates, grandes discussões sobre temas relevantes da sociedade e da universidade, que não fosse dentro de eventos que estão relacionados às áreas de pesquisas e de encontros que são normais dentro da universidade. Não, nós não fazemos discussões, nós não fazemos debates sobre questões que são essenciais em nossa vida, no nosso cotidiano, na sociedade e na universidade. Então nós precisamos fazer com que essa universidade saia dessa normalidade. E isso se dá com a organização dos técnicos administrativos, dos professores, dos estudantes, para que a reitoria faça isso, e não só as suas entidades. Nós precisamos criar um outro ambiente dentro dessa universidade. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, e o fato de não mais ser uma chapa única somente, dá essas condições para a gente comece exatamente a questionar todas essas situações. Mas não vai ser esse o formato adequado, mas sim Obrigada, muito candidato. mais participativo e com espaço de diálogos e de democracia. Muito obrigada, candidato. Segundo o sorteio, o próximo candidato a responder é o candidato Reginaldo Nassar. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta? O senhor tem 2 minutos. Sim, contempla. Isso faz parte de um processo, né? Nós iniciamos a conversa, a consulta sobre a sucessão. Nós cumprimos alguma etapa de abrir, a primeira chapa a abrir um debate coletivo, de construir uma proposta, chamar a participação, delimitar um eixo, né? E a partir daí, abrir pelas redes sociais a possibilidade de contribuição, aguardar que as pessoas contribuíssem, sistematizar essa proposta, visitar os diretores das unidades que estavam apáticos, esperando um novo reitor para demandar, e a gente dizendo que vai conversar com a comunidade daquele instituto, elaborar as propostas a partir dali, ver as demandas, ser propositivo. Então foi um crescimento muito rico que culminou com a nossa divulgação da proposta, já está no nosso site, e sim, vim aqui nesse debate expor as nossas propostas polêmicas, devem ser discutidas, nós queremos discutir questões como a comunicação, fazer uma inter-relação entre a TV, a FM, a Ascom, a FIC, nós precisamos colocar isso para debate, precisamos discutir a questão da licenciatura, a possibilidade de um instituto focado com isso, que consiga atender a parte das ações afirmativas, isso é polêmico, isso tem que ser colocado. Então, todo esse momento é rico, né? Eu mesmo coloquei questões polêmicas aqui, há sempre uma preocupação com o termo excelência, como é que ele deve ser tratado, e a gente tem que expor, focar essa universidade. Então, é muito bom esse momento, às vezes a gente queria mais mesmo participar, mas todo ambiente de debate é bem-vindo e nós estamos com toda a disposição de participar. Obrigado. Obrigado, candidato. O próximo candidato a falar é o candidato da chapa 4, candidato Edvar Madureira. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta? O senhor tem 2 minutos.
não tenho dúvida que esse processo, esse formato de debate, contribui muito no caráter formativo do nosso público todo, né? Eu penso que a formação deve permear, a formação e os processos pedagógicos devem permear toda a nossa atividade na instituição. Não tem nenhuma atividade na instituição que deva ser feita sem priorizar e sem valorizar a questão pedagógica. Nós somos uma instituição essencialmente formadora. Acho que a riqueza, né, das ideias, das propostas, toda essa dinâmica que aparece, né, ela favorece muito. E acho que a gente precisa reconhecer que a universidade estava precisando desses momentos. Eu vejo, pelas caminhadas que a gente tem feito, que o debate está se dando de forma intensa em inúmeros espaços. Às vezes com os 4 candidatos, como proposto pela comissão de consulta, em espaços outros, né, e a gente tem sido procurado o tempo todo por entidades e outras organizações dentro da universidade que querem discutir conosco, mas um debate também muito profícuo no dia a dia de cada visita que a gente faz. Então, discutir a universidade é fundamental, e eu vejo que isso faz parte do processo formativo e educativo, sem dúvida nenhuma. Entendo que a universidade é o lugar da discussão, e o fato de termos 4 chapas aqui disputando, sem dúvida, é um crescimento e vai traduzir a universidade cada vez melhor. Então, eu concordo sim que esse formato também contribui para a formação do nosso público. Obrigado. Obrigada, candidato. O último candidato a responder essa pergunta é o candidato da chapa 2, Luiz Melo. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta? Só um minutinho, tá? Sem dúvida, esse debate é muito bacana e é imprescindível que ele também acontecerá nesse formato, em Catalão, em Jataí, em Goiás, dia 25 em Jataí, dia 1º em Catalão, dia 8 em Goiás, dia 22, outra vez, agora no campus Samambaia, lá no centro de eventos. No dia 21 de junho, a TV UFG também organizará um debate em estúdio que será transmitido ao vivo. Então, eu acho que é muito bacana ter a oportunidade desse e do último debate em Goiânia serem transmitidos e o da TV também. Infelizmente, nas outras regionais isso não acontecerá. Eu tinha pensado também, não sei se cabe uma sugestão para a COC, né, comissão organizadora da consulta, que a gente pensasse na possibilidade de organizar um debate com os vices. Eu acho que é muito importante que a comunidade conheça os nossos vices também. Afinal de contas, a gente está num país onde o lugar de vice está muito complicado. E a gente sabe exatamente disso. E eu tenho uma profunda admiração pelo vice que está na chapa comigo, que é o professor José Alexandre, e eu gostaria muito que a comunidade pudesse conhecer mais o que ele pensa, a trajetória dele, a maneira como ele encara o mundo e a universidade. Então eu deixo essa sugestão. Agora, além disso, eu acho que a gente tem que fazer conversas, na perspectiva do que já foi colocado aqui, nas unidades, nos órgãos, nas outras regionais, a gente está fazendo, com segmentos específicos de técnicos, de estudantes, de professores, e dentro de cada desses segmentos também há especificidades. Há grupos de mulheres, há grupos de estudantes indígenas e quilombolas, há grupos de estudantes PEC-G, há grupos de estudantes com deficiência, há grupos de estudantes cotistas, há grupos de estudantes de exatas, de humanas. São muitas as realidades, para não falar das realidades de técnicos e de professores também. E, para finalizar, eu acho que as redes sociais são extremamente importantes nessa interlocução. A gente espera que as pessoas que não estejam aqui possam ter acesso a isso pela via digital e que a gente também traga o debate, os grandes debates da sociedade para dentro da UFG. Obrigada, e as assembleias candidato. Universitárias são imprescindíveis no futuro, tá certo? Obrigada, candidato. Com a resposta do candidato, a gente encerra esse terceiro bloco. Agradeço a participação de todo mundo da plateia que enviou as perguntas. Antes do início do quarto bloco, eu queria conceder um tempo de 1 minuto para a coordenadora geral do Sint FESGO para um recado relevante. É rapidinho. Primeiro, a República ruiu e o rei está nu.
E hoje, às 16 horas, concentração na Praça Bandeirantes, direta já. Presença de todos lá é fundamental importância. Não podemos sair, abandonar. Informando que a gravação desse debate vai estar disponível no site coc.ufg.br na segunda-feira, no dia 22 de maio. Agora nós vamos proceder com o quarto e último bloco do debate. Seguindo as regras do debate, a ordem de fala dos candidatos para considerações finais segue a ordem inversa do sorteio do primeiro bloco. Então, aqui o papel onde tem a indicação dos sorteados do primeiro bloco, os candidatos podem ter acesso de como ocorreu os candidatos do primeiro bloco, e a gente vai seguir com essa ordem inversa para considerações finais. Cada candidato vai ter um tempo de 3 minutos para essas considerações finais. Então, seguindo a ordem, o candidato que inicia as considerações finais é o candidato da chapa 2, Luiz Melo. Eu quero agradecer muito a todo mundo que está aqui e a todo mundo que está na sua casa ou no seu trabalho assistindo o debate. Para a gente foi uma experiência extremamente desafiadora. Para mim, pessoalmente, é a primeira vez que eu participo de um processo como esse, seja de candidatura a um cargo de gestão superior da universidade, seja de um debate. E faz 12 anos que essa universidade não tem disputa pela eleição da reitoria, porque havia candidaturas únicas. São candidatos incríveis no passado, não tenho nenhuma dúvida disso, conseguiram uma relativa unanimidade, tanto que não houve oposição, mas agora a gente está num cenário absolutamente diferente. São 4 chapas que têm 4 propostas diferentes e debates são fundamentais para que as pessoas conheçam as propostas e escolham que UFG, que projeto de instituição a gente quer para os próximos 4 anos. Eu acho que é fundamental que as pessoas acreditem que precisa se estabelecer uma relação de confiança. Eu espero que vocês confiem em mim e no Zé. Confie no grupo que está trabalhando na construção dessa proposta, porque vai ser apenas nesses termos, quando a gente ganhar as eleições, e eu já disse que a gente quer muito ganhar as eleições, que a gente, de fato, vai poder ter toda a comunidade universitária das 5 cidades e das 4 regionais construindo essa nova UFG. Ela não é uma UFG que vai sair da cabeça do Zé e da minha e desse pequeno grupo. A gente está construindo ainda o plano de gestão, sugestões são muito bem-vindas das mais diversas partes. A gente tem uma página no Facebook, uma página no Instagram, no Twitter, estamos construindo um site, tem um WhatsApp de apoiadores geral, tem um WhatsApp específico de técnicos, tem um WhatsApp de estudantes. A gente quer interlocução com as pessoas. A gente quer, de fato, construir uma universidade onde a democracia seja um princípio fundante das relações, mas a gente quer também construir uma universidade onde todo mundo se sinta bem, onde as pessoas tenham orgulho de estar na UFG em todos os níveis, e onde a gente possa contribuir efetivamente para resgatar o sentido de pertencimento de cada pessoa da UFG e da sociedade goianiense, do Estado de Goiás e do Brasil a esse país. Porque não haverá universidade forte se não for uma sociedade democrática. Não haverá uma universidade forte onde a crise econômica seja superada, onde todos os bandidos que roubam dinheiro do público sejam colocados na cadeia e onde a gente faça uma gestão que tenha o compromisso com o bem-estar das pessoas, com a felicidade, com o direito ao acesso ao conhecimento, à arte, à cultura, onde as pessoas se sintam parte de um mundo onde essas coisas não sejam privilégios de poucos, sejam direitos. E aí sim, eu acredito que a UFG será forte, será plural e será um espaço com liberdade para pensar e para criar. Muito obrigado a todo mundo, um ótimo dia. Seguindo as regras do debate, o próximo candidato a falar será o candidato da chapa 3, candidato Reginaldo Nassar. O senhor tem 3 minutos. É uma emoção estar de volta a esse auditório. Desde 1980, quando eu entrei aqui como estudante de medicina veterinária e participando dos movimentos, construindo a democracia, as entidades, nos organizando. Depois estive aqui por vários momentos dirigindo as assembleias da ADUF,
companheiro Hudson ali, fazendo as questões de ordem, professora Yara Barreto, vários companheiros aqui presentes nessas jornadas. A nossa luta pela universidade, ela já vem de décadas, ela não perdeu o foco, não perdemos a coerência, lutamos sempre para defender que essa universidade seja pública, gratuita, de qualidade, numa relação respeitosa, enfrentando as divergências de forma respeitosa, mas sempre fazendo a nossa proposição. Há um tempo eu já participo da administração como diretor do ICB, um dos maiores institutos dessa universidade, com 6 programas de pós-graduação, com 4 cursos de graduação, 6.000 alunos, com técnicos motivados, fazendo o nosso trabalho e contribuindo para essa instituição. É fruto dessa trajetória que nós apresentamos novamente a nossa contribuição a essa universidade. Não como o Reginaldo, não como o Neucídio, mas com propostas, construindo, abrindo debate, chamando as pessoas para essa construção que está disponível para vocês analisarem e escolherem a melhor proposta para a universidade. Temos a convicção que o UFG, Rumo à Excelência, Chapa 3, é a que construiu a proposta de mudança, a proposta que leva em consideração a quadra que nós encontramos e que vai levar essa universidade ao seu lugar de merecimento, ao seu lugar que sempre deve estar no topo, na excelência. Muito obrigado pela oportunidade. Eu contei errado, o candidato tem mais 1 minuto, desculpa. Eu me equivoquei, peço desculpas. O candidato ainda teria tempo. Seguindo a ordem agora, o terceiro candidato é o candidato da Chapa 4, Edivar Madureira. Candidato, o senhor tem 3 minutos para fazer as suas considerações finais. O primeiro candidato já teve 3 minutos. Ao segundo candidato, houve a opção de continuar falando. O candidato da Chapa 4 agora tem 3 minutos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder participar de um momento tão rico como esse na nossa universidade, onde a gente discute a instituição, onde a gente apresenta propostas, onde a gente dialoga, né? E graças à tecnologia nós estamos dialogando aqui com o mundo, né? E especialmente com as nossas regionais e as nossas unidades que não estão em Goiânia, que não estão aqui no Campus 1, né? Jataí, Catalão, Cidade de Goiás, Aparecida e o Campus 2, e isso é muito saudável, conhecer um pouquinho mais de cada um de nós aqui. Eu quero agradecer aqui também a participação dos colegas que disputam aqui, pelo nível do debate que está ocorrendo. E eu quero dizer e reforçar aquilo que eu falei no início, na minha apresentação. Essa universidade é feita por gente. Essa universidade é feita por pessoas que têm sonhos, pessoas que têm muita competência, pessoas que são capazes de promover as grandes mudanças. E não é um cenário de adversidade que vai parar essa universidade. Essa universidade, ela tem, na sua essência, primeiro, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, às vezes questionada, né? Inclusive a sua autonomia, muitas vezes questionada, mas a universidade tem esse valor. A universidade tem esse alcance, essa capilaridade que nenhuma outra instituição tem. E o conjunto de universidades brasileiras tem uma capilaridade que é capaz de transformar essa nação. Quando a gente se apresenta, nós queremos participar dos espaços, não só na UFG, mas nós temos que defender esse que, para mim, é o maior patrimônio do povo brasileiro, que é o conjunto de instituições federais de ensino superior. Nós temos um exército de mais de 150 mil professores, somados aos institutos federais, outro tanto de técnicos, mais de 2 milhões de estudantes,
E eu acho que o nosso grande desafio é dizer o que nós queremos desse país. Mais justiça social, mais inclusão, oportunidade para as pessoas. E o centro da nossa proposta para a Universidade Federal de Goiás é uma apresentação que a gente criou, que a universidade não precisa necessariamente fazer a todo momento escolhas. É possível fazer uma universidade que inclua, como essa universidade fez, iniciou um programa de inclusão e que tenha qualidade, que compatibilize graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão e assim por diante. Nós podemos fazer muito e, junto com vocês, no dia 26, vamos fazer. Obrigado. Obrigada. Para encerrar este quarto e último bloco, o candidato para considerações finais é o candidato da Chapa 1, Romualdo Pessoa. Só um minuto, candidato. O senhor tem 3 minutos. Obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, começar agradecendo a parceria, né, do amigo, colega e candidato a vice minha chapa, professor Leandro Oliveira, que é coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, com quem já venho conversando sobre esse processo, já tem cerca de 1 ano, e que, de imediato, incorporou também a essa necessidade de nós lutarmos por mudanças dentro da universidade, né? Nós temos falado muito nessa coisa da normalidade, de sermos candidatos já há muito tempo, e as pessoas falam, mas você não sabe quem vai ser candidato, contra quem que você vai concorrer? Não, nós não vamos concorrer contra ninguém. Nós queremos concorrer contra esse modelo que está aí. Nós queremos mudar a universidade, né? E o que nós falamos de normose, de doença de normalidade, cada um de nós aqui presente sabe disso, né? Os mais antigos sabem o quanto a universidade era pulsante. E como essa universidade mudou. Nós nos ensimesmamos, né? Nós nos tornamos uma redoma. Precisamos jogar essa universidade para fora da sociedade e trazer a sociedade para dentro da universidade. Precisamos estabelecer outra forma de relação, uma universidade mais ativa, mais participativa e mais protagonista. É em cima disso exatamente que nós estamos fazendo as nossas discussões. Queremos mudar, queremos fazer diferente, né? Quero aproveitar aqui e convidar todos que estão presentes, os que estão assistindo também pela TV UFG, para um show que nós faremos hoje no Clube do Cinte. Nós vamos contar com a presença de João Garoto, de Du Oliveira, de Laércio Correntina, de Cláudia Garcia, Gilberto Correia, Juraildes da Cruz e Maíra Lenos, e outros que porventura apareçam por lá. Não é só um show de lançamento de candidatura, é um diálogo que nós temos estabelecido com esse setor também, para que a universidade se abra para aqueles que têm competência na música, na arte, que nós possamos fazer aqui festivais de folclore, festival de música popular e outros tipos de musicalidade que possa existir e que faz sucesso nesse estado todo. E também devemos levar a nossa competência para as periferias, para as comunidades que não têm acesso a teatros. Precisamos fazer, portanto, essa universidade diferente. Queria aproveitar também essa oportunidade para que nós assumamos o compromisso de aceitar o resultado final e fazer com que no Conselho Universitário o primeiro colocado, de fato, seja indicado, nomeado e homologado, né? E os demais que assumam o compromisso de lutar em defesa da universidade. E proponho, inclusive, que nós possamos resgatar, né, proponho a todos que a gente possa resgatar o Fórum em Defesa da Universidade. Obrigada. O FG é para você, diversidade e qualidade, e é para frente que se anda. Obrigado, gente. Obrigada pela participação. Eu gostaria de agradecer a plateia que se portou de forma respeitosa durante todo o debate. Gostaria de agradecer o pessoal da TV UFG que fez a gravação desse debate, que será transmitido no site, para que outras pessoas que não estiveram presentes possam ter acesso a esse debate. Eu gostaria de agradecer ao candidato Romualdo Pessoa, candidato a reitor pela Chapa 1, ao candidato Leandro Oliveira, candidato a vice-reitor pela Chapa 1. Gostaria de agradecer ao candidato Luiz Melo, reitor, e José Alexandre, vice-reitor da Chapa 2.
o candidato Reginaldo Nassar e o candidato Neucírio Azevedo, da chapa 3, e o candidato Edvar Madureira e a candidata Sandra Mara Chaves, da chapa 4. Gostaria de lembrar que a consulta vai ser no dia 28 de junho e que vão acontecer debates na Regional Jataí, na quinta-feira do dia 25 de maio, às 14h, no auditório maior do Campus Jatobá, e nos dias 1º de junho na cidade de Catalão, 8 de junho na cidade de Goiás, retornando a Goiânia no dia 22 de junho, no Regional do Campus 2. Gostaria de agradecer a presença de todos.